Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco a Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan, dá negócio. Tiradentes 1268 em Marília, o seu 0 km em condições imbatíveis, com o seu usado super valorizado na troca. Fale com o Maurício e toda a sua equipe, você vai fazer um grande negócio na Proeste Nissan. Programa Conexão de hoje falando sobre o curso de Direito da Unimar, a Universidade de Marília. A gente já teve aqui o professor Galdino com a gente, agora nós temos a honra de receber aqui o professor Jeter Gomes Alizeda, que é advogado, professor mestre também no curso de Direito da Unimar, Universidade de Marília, que é do Direito Previdenciário e Trabalhista. Muito obrigado, é uma honra te receber aqui, professor. Eu que agradeço. Professor, falando um pouco sobre essa questão do direito previdenciário e também do trabalhista, a gente percebe, eu comentava agora há pouco com o professor Galdino sobre a leitura dentro do curso de Direito, mas quando a gente olha para essas áreas, a gente pensa também em matemática, não? Com certeza. E uma doce ilusão que o alunato tem de vir para o direito e esquecer a matemática. Vou fazer direito porque não gosto de matemática. Não é bem assim que funciona. Então, se nós pegarmos uma matéria, a trabalhista, tem cálculo durante a matéria. A pessoa tem que aprender a calcular hora extra, a calcular adicional noturno, a calcular insalubridade, periculosidade e também calcular as verbas rescisórias. Ficaria muito deselegante para um profissional com seu escritório de advocacia e chegasse lá um cliente com um termo de rescisão de contrato de trabalho e perguntasse para o advogado: por favor, dê uma olhada para ver se o meu ex-empregador pagou corretamente as minhas verbas. E o advogado falasse: olha, eu não sei fazer conta, volta daqui 2 dias que eu vou consultar um contador. Então, a Unimar ela se preocupa com isso também, em preparar o aluno para o dia a dia, para desenvolver a atividade de advogado. Com independência, né? Com independência e saber também quais os passos que deve dar em cada segmento. Estou falando da questão da trabalhista, mas se nós pensarmos no processo penal, o professor de processo penal ensina a fazer cálculo de progressão de pena, que também é inerente àquela atuação. Ou seja, a Unimar ela tem uma preocupação de formar profissionais, seja para concurso, seja pensadores do direito, seja para o corpo docente e também para a atuação como advogado. E nessa atuação implica numa série de conhecimentos e muitas vezes a matemática. Na previdência ou no direito previdenciário, que nós estamos aí às voltas de mudança, também implica bastante cálculo. Você calcular o tempo de contribuição. E uma coisa muito interessante, poucas pessoas têm esse conhecimento. Eu tenho direito a me aposentar? Tem, mas é interessante aposentar agora, porque existe um fator, uma aplicação de uma regra matemática imposta pelo governo que se chama fator previdenciário. Quanto mais cedo você aposenta, mesmo tendo direito, menor será o valor da sua aposentadoria. Então, a pessoa ela tem que consultar um profissional para se inteirar disso e decidir se é vantajoso ou não aposentar naquele momento. Ou seja, são vários segmentos que nós temos na área do direito que a matemática está presente. E o profissional do direito tem que ter conhecimento, não digo ser um matemático Oswaldo de Souza, mas ter um conhecimento básico daquilo que vai orientar o seu cliente. Professor, que avaliação o senhor faz dessa reforma na Previdência, né? Dessa alteração nesse fator previdenciário? A primeira leitura que eu faço, já que falamos em leitura, né, é que a reforma previdenciária não vai sair da forma que o governo gostaria que saísse. A segunda leitura que eu faço é que a reforma previdenciária também não vai sair da forma que a maioria dos brasileiros, do cidadão brasileiro, gostaria que saísse. Na minha opinião, qual seria essa reforma? Seria igualar todos os brasileiros, seja ele da iniciativa privada, como empregado,
seja ele da iniciativa privada como empresário ou autônomo, seja ele funcionário público. Ou seja, igualar todas as pessoas dentro da Previdência, dando um tratamento igual. Aliás, isso é o conceito de justiça, dar tratamento igual a todos. E, infelizmente, eu não vejo essa possibilidade. Está longe desse princípio ser implantado, Sim, né? Nós já tivemos agora a questão dos militares, que foi retirado da reforma. Não estou dizendo que um militar, que um policial, um juiz, um promotor, não deva receber um bom salário. Acho que eles merecem um bom salário. Mas a aposentadoria é outra questão, outra temática, vamos assim dizer. Até porque com um bom salário ao longo da vida, você, pelo menos teoricamente, que se espere, se imagina, é que você construa outras formas de renda para o futuro, né? Sim. Seria o pensamento de países desenvolvidos. Há pouco tempo eu fiz uma pequena pesquisa. Nos Estados Unidos, a aposentadoria máxima é $12.000 por ano. Então, a pessoa ela é um juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos, tem um bom salário, mas ele vai fazer uma previdência privada, ele vai fazer uma economia. Então, nos Estados Unidos, na Europa, é comum a pessoa que se aposenta, o salário cai, mas ele tem $1 milhão guardado. Pois é. Um outro fato, que não é do direito, mas seria da economia, o brasileiro ele não tem esse costume, esse hábito de poupar, de guardar para o futuro. Infelizmente, não tem esse hábito. Mas voltando ou se tem, não gosta de revelar que tem, né? Também, também. Para poder até reclamar de uma eventual aposentadoria mais generosa, vamos dizer assim. Agora, é interessante esse bate-papo nosso aqui, porque é algo assim muito atual. E isso é levado e é discutido também em sala de aula, no curso de Direito, professor? Sim, é discutido em sala de aula, dentro de cada assunto próprio daquele momento. Então, se nós pegarmos uma questão da Previdência e formos falar sobre aposentadoria por idade, com certeza vai aparecer algum aluno que tem um parente ou um conhecido que está naquele caso. Então, nós costumamos até dar orientações, né? Ou dar solução para um caso concreto que nos é apresentado. Sempre tem discussão. E, aliás, isso eu acho que torna as aulas mais interessantes para o alunato. Porque, muitas vezes, direito do trabalho, muitas vezes a pessoa, como o nosso curso é noturno, a maioria dos nossos alunos trabalham durante o dia. Então, eles chegam na sala de aula, eu estou dando a teoria de direito do trabalho e coisa que eles vivenciaram na prática, mas não sabem o porquê. Então, nós estamos ensinando aquela pessoa o porquê de ter feito daquela forma. E isso é interessante, porque ele traz o problema dele ou a situação dele, nós discutimos, lógico, com a permissão do aluno, né? E discutimos isso em sala de aula e eu acho que se torna um aprendizado mais firme, fica mais incutido na mente da pessoa. E a gente teve recentemente também a reforma trabalhista, Sim. né? Essas mudanças, como é que o senhor analisa? Olha, como toda mudança, eu penso que algumas foram boas, outras foram inócuas. O trabalhador perdeu muito, na sua opinião? Não, na minha opinião, eu entendo que não perdeu. Eu acho que o trabalhador está perdendo mais pela falta de incentivo, falta de fomento nas empresas. Eu acho que esse que é a maior perda. Agora, os direitos do empregado, não houve muita perca, não. Eu entendo que houve uma adequação a casos que já estavam sendo praticados, mas não vejo como perca. Eu acho que, embora algumas mudanças, a meu ver, não vão ser operacionalizados. Por exemplo, vamos pensar, foi legalizado o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? A pessoa ela tem o registro na sua carteira, mas só vai trabalhar quando o empregador chamar. E tem lá as regrinhas para chamar e tal. Pois bem, então essa pessoa, coisa que nós já tínhamos, um monte de pizzaria, tem um mototáxi que entrega no final de semana e o cara não é registrado. Então, esse mototaxista seria registrado. Ele viria para a legalidade.
Só que nós temos um pequeno problema. A lei eu acho ótima, mas eu penso que ela vai ser difícil de ser operacionalizada. Chama-se o mototáxi, registra e ele começa a trabalhar. E vamos supor que o restaurante precisa desse mototaxista 4 vezes ou 8 vezes no mês. Ele vai ganhar proporcional às horas trabalhadas. Perfeito. Os direitos, fundo de garantia, férias, 13º, também proporcional às horas trabalhadas. Eu acho que é justo. Só que o INSS não aceita uma contribuição para o INSS que não seja igual, no mínimo, um salário mínimo. Ora, se a pessoa trabalhou 8 dias registrado, o INSS deveria levar isso em consideração. Então, nós temos, nesse ponto, eu acho que o empregado perdeu, porque ele ganhou o registro, mas esse registro não será levado em consideração para um futuro benefício previdenciário. Então, na minha opinião, faltou um maior conjunto do legislador em adequar trabalhista e previdenciário. Olha, infelizmente nosso tempo chega ao final aqui, a gente está curtindo rápido. demais o bate-papo. Obrigado ao professor Jeter Gomes Alizeda, que é professor, mestre do curso de Direito da Unimar, com a gente aqui. Fica aí já aberto o convite para uma próxima oportunidade, professor. Eu que agradeço, um prazer estar aqui e um prazer falar do nosso curso da Unimar. E o senhor está há quanto tempo já no curso da Unimar? Eu comecei a dar aula aqui na Unimar no dia 3 de março de 1991. 91. Na primeira turma de Direito. Que beleza, olha aí. Que privilégio a gente poder bater esse papo aqui com o professor Jeter. Muito obrigado mais uma vez e uma ótima noite. O Conexão vai para mais um intervalo, a gente volta na sequência para falar mais do curso de Direito. A gente vai conversar daqui a pouco com a professora Francis, que é coordenadora do curso. Não sai daí não, a gente volta na sequência em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Oral Sim, implantes dentários. Também com a gente a Zelar, distribuidora de água e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan, dá negócio.